e deve ser ensinou sobre a doutrina social da Igreja. O Bruno é indianista especializado, é mestre, é bacharel em Direito e bacharel em História pela PUC do Rio de Janeiro, de Direito aqui pelo ICU, e vem trabalhando muito a temática, basicamente dos índios, né? Mas entra um pouco essa questão, como católico militante, vincula-se muito com essa questão da doutrina social e aplicação da doutrina social. E ele é presidente, fundador e diretor e dono do Instituto Dona Isabel I, o Instituto Cultural Dona Isabel I, que visa resgatar o movimento que teria sido o terceiro reinado, que teria sido o governo de Dona Isabel, caso ela tivesse vindo a reinar, e basicamente o resgate da população negra que foi abandonada com a abolição dos escravos. Que havia toda uma... Normalmente se diz que a abolição ficou incompleta. E os próprios abolicionistas falavam isso, porque afinal de contas existia toda uma série de propostas que foram deixadas para lá pela República. Então, o Bruno é especializado nessa temática. Então, eu passo a palavra para o nosso Cofrade. Obrigado. Senhores, boa noite. Após essa apresentação do meu claro amigo, o Zé Teodoro, gostaria de dizer que eu conheci em Brasília por causa do bicentenário da independência que está chegando agora, né? O ano tem 10 anos, de 2012 a 2022. Tem 10 anos que a gente fica falando desse bicentenário. Finalmente ele chegou. Não sei se chegou como a gente queria, mas ele chegou. Então, o professor Poletti, caríssimo presidente do Instituto Histórico, me pediu que falasse aqui, ele pediu que eu desse a minha visão da DSI, como a gente chama, Doutrina Social da Igreja. Então, essa pequena apresentação dos senhores, que alguns dos quais já estão cansados de saber do que eu vou falar, eu não precisaria explicar nada. Então, eu chamei de Doutrina Social da Igreja e Realidade Social Brasileira, Antípodas, é o nome que eu dei para essa pequena apresentação. E ela abre, hoje é muito curioso, hoje é o dia 15 de agosto, hoje é dia da Assunção de Nossa Senhora, lá na nossa Imperial Irmandade Nossa Senhora da Glória do Outeiro, no Rio de Janeiro, está havendo uma grande festa. Eu, quando morava no Rio, quando estou lá, estou na Irmandade da Glória nesse dia, porque é uma festa imensa que culmina hoje com a missa celebrada pelo cardeal arcebispo e com muita fogo de artifício, a procissão imensa, enfim. Eu acabei de ver as fotos de lá agora vindo para cá. E então, há uma curiosidade também, eu vou comentar aqui, no dia da Assunção, 94 anos atrás, o Dr. Alceu Amoroso Lima, ele diz que se converteu ao catolicismo. Na verdade, ele voltou à religião de origem, assim como Nabucco também tinha voltado à religião de origem. E vários. Enfim, então, para abrir essa reflexão, que não será grande, para poupar todos aqui, eu já abro uma notícia, porque a ideia é a gente trazer a realidade social brasileira para a doutrina social da Igreja, com a notícia da BBC Brasil, de que existe no nosso país, como a gente está também cansado de saber, um trabalho análogo à escravidão, como um crime tipificado. No nosso país, todos sabemos, eu sou historiador, Teodoro Jorge Astor, formado pela PUC do Rio, e o nosso país, e sou justamente pesquisador de abolicionismos no plural, houve diversos movimentos abolicionistas no Brasil, eles foram plurais e foram regionais. A historiografia costumou simplificar com o termo abolicionismo, mas foram muitos abolicionismos e muitos abolicionistas. E, de fato, eles não convergiam em diversas matérias. Uma delas era, todo mundo sabe, a forma do governo, a forma do Estado Nacional. É muito curioso porque a literatura, a literatura de ficção, a historiografia e outras searas da vida intelectual narraram como se houvesse apenas uma mera setorialização. Todos os abolicionistas seriam a favor da República e apenas um ou outro, assim, muito setorialmente, seria a favor da continuidade da monarquia. Isso não é verdade, isso é improcedente. Os chefes maiores do movimento abolicionista, pelo menos a tríade augusta,
em que são 2 negros e um branco, né? Que é Joaquim Nabuco, André Rebouças e José do Patrocínio. Os 3 ali, tirando José do Patrocínio, que era militante do Partido Republicano, 2 eram totalmente, né, ligados à monarquia, à sorte da monarquia e à família imperial. André Rebouças era muito mais palaciano do que Joaquim Nabuco. André Rebouças era amigo pessoal de Dom Gastão, Conde dele, e de Dona Isabel do Brasil, a princesa Isabel, como é que e o José do Patrocínio adere ao que ele mesmo chama de isabelismo, isso em 1888, 87, 88, quando ele vê que Dona Isabel, estando, né, na condição do Estado, propiciará a transição do trabalho escravo para o trabalho livre e fará as reformas que os abolicionistas queriam. Isso é muito curioso. Dona Isabel, ela dá um golpe de Estado, né? A Lei Áurea é considerada um golpe de Estado pelo Partido Conservador, que tinha no seu seio uma quantidade imensa de reacionários, como era o Barão de Cotegipe. E eles chamaram a Lei Áurea de golpe de Estado, porque diziam que se a coroa, que até então tinha permitido que a economia brasileira fosse baseada no trabalho escravo, agora ela mesma ilegitimava, né, o trabalho escravo, fazendo com que passasse uma lei que não indenizava os senhores, então, na verdade, ela estava praticando um esbulho. Só que os abolicionistas entendiam o movimento todo, eu só estou dando esse introito porque tem tudo a ver com o que a gente vai falar. Eles entendiam que isso não era procedente, porque e aí era uma discussão jurídica grave, né? Os escravizados não eram propriedade dos senhores. Eles tinham uma posse precária dos escravizados, eles não eram donos de ninguém, não existia ninguém que fosse dono de ninguém. Então, se o ordenamento jurídico permitia uma aberração que a Constituição não permitia, diziam os abolicionistas que isso era totalmente, não só ilegítimo, do ponto de vista social, do ponto de vista da doutrina católica também, alguns eram católicos. Tinha abolicionista até que era padre. Tinha um padre piauiense, hoje eu estava falando aqui com, cadê ele? Aqui, piauiense, aqui orgulhoso. Tinha um padre, Castelo Branco. Os Castelo Branco, na verdade, são 1/10 da população do Piauí, né? A família Castelo Branco. Então, tinha um padre, Castelo Branco, abolicionista radical, que estava na foto famosa de Dona Isabel na missa da Lei Áurea, que foi no campo de São Cristóvão. Então, a esse movimento todo, a gente intitula neo-abolicionismo, que é resgate histórico-cultural e retomada social em alguma medida do movimento abolicionista. Claramente com a vida e a obra dos abolicionistas. Então, a gente já abre uma matéria, e eu não vou precisar ler para os senhores, só vou chamar a atenção, uma realidade que todos nós conhecemos, sobretudo quem tem ligação, o professor Paulete falou que estou os amigos do Ministério Público do Trabalho, que é justamente o MP que cuida, não é, desse tipo de aberração. Nós somos um país que, de fato, postergou a abolição da escravidão ao máximo, não é? Porque nós não conseguíamos nos livrar disso que foi constitutivo da nação brasileira, do Estado Nacional, que foi a escravidão. A escravidão era tão enraizada no Brasil que, como lembra o professor José Murilo de Carvalho, até um escravizado de alguém podia ele mesmo, raramente, claro, mas podia ter o escravizado dele e com isso colocar para aqui eu não posso ficar colocando a mão aqui, né? Para escravos de ganho. Então, era uma aberração, mas era muito, muito entranhada na alma brasileira, não é? A Chiquinha Gonzaga, que foi uma grande mulher abolicionista, maestrina, todo mundo conhece aqui a música dela, ela, veja como é a coisa, ela acabou, né, a escravidão, veio a Lei Áurea, depois veio a República, e ela, quando mais velha, não queria que lavassem a louça. Dizia, né, os filhos, netos, bisnetos, sobrinhos, netos, falavam, titia, vovó, a senhora, para com isso, a moça vai fazer, a empregada vai fazer. E ela dizia assim, vocês não sabiam que a escravidão já acabou? Que eu lutei contra a escravidão? Então, assim, a figura do empregado doméstico, né, e tudo que está envolto nisso, a gente sabe que remete imediatamente ao nosso passado escravista, né? Mas, enfim, não dá para entrar nesse tipo de coisa aqui agora. A gente vai falar hoje do dia da Assunção e, curiosamente, no dia da leitura desse Evangelho de São Mateus, que, como os senhores sabem, não é, deixa muita coisa clara, não é? O Evangelho de São Mateus ele é muito claro para o que a gente vai trabalhar, que é a doutrina social da Igreja, não é? Então, a leitura do Evangelho de hoje, eu não sou padre, né? Os senhores sabem que eu sou católico mesmo,
mas eu vou fazer a leitura do Evangelho de hoje, da missa de hoje, né? Mateus 19, 16 e 22. E eis que, aproximando-se dele, o jovem, dele, Jesus, naturalmente, disse: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-os aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Nada é mais adequado, né, para a doutrina social da igreja do que abrir com a leitura, não sei se casualmente ou até ocidentemente, de São Mateus de hoje. Porque São Mateus deixa muito claro, em outras passagens também, que São Mateus, a gente sabe até da biografia dele, não é? O que ele fazia antes e o que ele passa a fazer depois. Se, por um lado, ter bens não é pecado, se você os tiver demais, isso que hoje a nossa sociedade chama de bilionário, tem até já trilionário, isso é uma abominação do ponto de vista cristão. Isso é uma abominação, isso é completamente recusado pela doutrina social da igreja. Então a gente vai ver aqui que, a despeito da gente dizer que, já abre o próximo slide. Bom, não dá para ler, né? Mas vocês estão vendo as imagens, que é muito pequeno. Você gosta da apresentação? Isso. Oi? Mas não dá para ler de qualquer maneira, que a letra é um pouco pequena. Bom, o Papa Leão XIII, que está aí na tela, ele é considerado o pai da doutrina social da igreja. Isso procede? Não, não procede. Ele mesmo dizia que não procedia. A doutrina social da igreja não pode datar de 1890 ou 1891. A doutrina social da igreja é o Evangelho. Contudo, existiu a necessidade de alguma sistematização da doutrina da igreja sobre os trabalhadores, como se chama, a Rerum Novarum, das coisas novas, né? Rerum Novarum. Por quê? Diz ele, né, o Santo Padre, logo no início da Rerum Novarum. Ele diz, abre aspas, o século passado, que é o XVIII, destruiu sem as substituir, coisa alguma, as corporações antigas, que eram para eles, os operários, uma proteção. Os princípios e o sentimento religioso desapareceram das leis e das instituições públicas, e assim, pouco a pouco, os trabalhadores, isolados e sem defesa, têm se visto, com o decorrer do tempo, entregues à mercê de senhores desumanos, e a cobiça de uma concorrência desenfreada. A usura voraz veio agravar ainda mais o mal, condenada muitas vezes pelo julgamento da igreja, não tem deixado de ser praticada sob outra forma por homens ávidos de ganância e de insaciável ambição. A tudo isso deve-se acrescentar o monopólio do trabalho dos papéis de crédito, que se tornaram a união de um pequeno número de ricos, de opulentos, que impõe assim um jugo quase servil à imensa multidão dos proletários. Então é muito curioso, a gente vai seguir aqui, mas só falando dessas palavras iniciais do Papa na Rerum Novarum. Em primeiro lugar, ele está dizendo que a doutrina não é nova, porque ele diz, a igreja vem julgando e condenando isso há muito tempo, né? Quer dizer, durante os 20 séculos, no caso ali era o 19, a igreja já condenava a usura, a igreja já condenava a exploração desmedida, a igreja condenava isso que a gente vem a chamar hoje, que está na Constituição, e as pessoas acham que é novíssimo, é a função social da propriedade. A igreja já dizia que a propriedade sem função social não é cristã, né? Isso não pertence ao cristianismo. Isso tudo a igreja cansou de dizer, mas houve necessidade de sistematizar. Por quê? Porque a igreja, e aí entra um ponto muito, né, de reflexão, as pessoas pensam que a doutrina social da igreja é a resposta da igreja às propostas socialistas. Não é bem isso, embora isso possa ser também compreendido assim. A igreja, ela é muito superior ao socialismo, comunismo, capitalismo, né? E ela existe. Ela existe desde que Jesus esteve aqui pela terra. E a questão é,
não existiam esses nomes. Não existia o nome socialismo, comunismo, né? Foram surgindo os nomes e eles continham nos seus pensamentos, né? O cristianismo também é uma filosofia, eles continham muitos erros doutrinários, erros do ponto de vista sistemático filosófico. E a igreja tinha que condenar esses erros, porque senão, sob pena de ela permitir a interpretação de que os católicos poderiam aderir a essas ideias. Até hoje existe essa idiosincrasia, não é? Infelizmente, dentro da igreja, infelizmente as pessoas se acusam umas às outras. E aí dizem assim, o padre fulano é comunista, o bispo fulano é comunista. Eu nunca entendi isso porque eu acho isso totalmente impossível, né? E a doutrina social da igreja prova que isso é totalmente impossível. A pessoa não pode ser cristã e comunista, cristã e socialista. Agora é interessante, muitos católicos confundindo, não é, as ideias, né, se consideram liberais. Aí falam assim, eu sou liberal em matéria de economia e conservador em matéria de política. Não existe isso. A igreja condena tudo isso. Você não pode de fato ser liberal. O católico não pode defender as instituições, não é, que o liberalismo defende. A gente vai falar aqui, por exemplo, mão invisível do mercado, esse tipo de coisa, porque a igreja condena, não é? A igreja diz como seria, como será e como deve ser, é uma deontologia, portanto, uma economia cristã. Aí você vai dizer, a igreja fala isso não só para ela é católica. A doutrina social da igreja só se aplica para nações católicas, povos católicos. Não. A doutrina social da igreja, de fato, a despeito de nós sermos separados, né, infelizmente, aos protestantismos e às igrejas ortodoxas, a doutrina social da igreja, ela é aceita pelas igrejas protestantes tradicionais todas, né, os luteranos, os anglicanos pensam a mesma coisa que nós, e também pela igreja ortodoxa. Claro, há questões nisso aí, a gente não vai entrar em questões nacionalistas dentro do cristianismo, mas a doutrina social é a mesma. Não é, contudo, para, por exemplo, igrejas pentecostais, mas aí é uma outra história que também a gente não vai entrar, não seria possível. Bom, porque o Brasil, né? O que o Brasil tem a dizer disso tudo? O Brasil está sempre sendo considerado ora oitava, ora nona, ora 10ª economia do mundo. Como pode os indicadores sociais brasileiros não corresponderem à sua economia, que em tese seria brilhante? Não é? É isso que o padre Fernando Bastos de Ávila, que foi um grande jesuíta da história do Brasil, como tantos, né? Ele, que foi o maior autor em matérias de doutrina social da igreja no século XX, no caso brasileiro, ele dizia isso. Quando ele estava se referindo ao início da Rerum Novarum, ele dizia: na sua densidade de concisão, estas linhas de Leão XIII, né, são talvez o melhor resumo da situação social do século XIX. E Leão XIII já estava se referindo ao XVIII e ao XIX. Infelizmente, com pequenas atualizações terminológicas, elas retratam também a situação de países que, como o Brasil, se encontram hoje, no final do século XX, no final do XX, né, na mesma fase de evolução do capitalismo. Leão XIII, já em suas encíclicas Immortale Dei, de 1885, e Libertas, de 1888, denunciaram o liberalismo individualista pela perversão do conceito de liberdade, perversão que permitiram e incentivaram a destruição das estruturas sociais fundadas na justiça, o que deixou ao desamparo a imensa multidão de proletários. Então, no caso brasileiro, é muito chocante que no final do 20, a gente se defrontasse com questões que tinham a ver com o final do 19, que foi quando a Rerum Novarum foi publicada. Vocês devem saber que tem tudo a ver com o que a gente começou a falar de abolicionismo. Joaquim Nabuco chegou a visitar o Papa Leão XIII em 1888 para conseguir dele a encíclica específica sobre a abolição da escravidão no Brasil, porque isso era uma mácula do Brasil, a despeito de ser considerado uma nação importante, claro, era periférica, mas era importante no conceito das nações do século XIX. O Brasil, ele era totalmente manchado, maculado pela sua escravidão. Não é? Dom Pedro II era tido como um monarca sábio, né, savant, em francês, o grande monarca científico, digamos assim, do mundo intelectual, de fato, um monarca intelectual se comparar com os primos todos dele, mas ele reinava e governava um país escravista, né, oficialmente escravista.
Foi na terceira regência isabelina, que era o início do terceiro reinado isabelino, que a abolição veio e veio como veio. Hoje é muito curioso, porque historiadores e cientistas sociais mais à esquerda dizem que foi uma abolição conservadora contra os escravizados. É muito curioso. É uma visão que sai muito dos documentos de época, das falas dos abolicionistas, de tudo que a gente entende. Mas a gente entende por que se diz isso. Porque no ano seguinte houve a proclamação da República. E a República, durante 40 anos, né, até a ascensão de Vargas, ela vai chamar a questão social de questão de polícia, né? E vai mandar, né, como disse o Washington Luiz, ou o Campos Salles, qualquer um deles, mandava a polícia em cima dos trabalhadores. Né? A Rubenais também, que ganhou os 4 anos estabelecidos. Mandava a polícia para, né, abafar qualquer questão social, né? Qualquer trabalhador alucinado. As greves, inclusive, começaram em massa, né? Começaram na República Velha, já tinham tido no Império, mas justamente porque o anarquismo dos imigrantes itálicos começava a insuflar, não é, os trabalhadores que não tinham direito a nada a não ser a trabalhar. Não é? Então essa é uma frase lapidada do padre Fernando Baixo de Ávila, que é o propositor, a gente vai falar aqui, do solidarismo e de tantas outras ideias, não é? Para o capitalismo brasileiro se cristianizar e deixar, né, de ser capitalista, né, um dia, quem sabe, se tornar cristão. Né? Hoje, há exatos 94 anos, em 1928, ele tornava a fé católica o Dr. Alceu, que todo mundo conhece, né, o cristão de Ataíde, e ele chamava isso de conversão. A obra do Dr. Alceu, que usava o pseudônimo Cristão de Ataíde, é imensa, autor de mais de 120 livros, e tem sido considerada uma sociologia católica brasileira própria, muito embora relativamente ignorada. Dr. Alceu, todo mundo aqui conheceu, né, em alguma medida, de nome pessoalmente, o grande nome, né, do Centro Vital, da revista Ordem do Centro Vital, o grande amigo e até superior em alguma medida, não é, do padre Leopoldo Brentano, com os círculos operários católicos, o idealizador da PUC do Rio, onde eu fiz história, comecei a fazer direito, a minha mãe, e que era a Universidade Católica no Brasil, não existia até então, também não existia, né? Enfim, a Universidade do Brasil em si é da década de 1920, que é o UFRJ, mas se queria uma Universidade Católica do Brasil, e elas nasceram em 1941 no Rio de Janeiro, as faculdades católicas, que são a PUC Rio, né? Já há muitos. O nome Faculdades Católicas, que é o nome da origem da PUC, ainda consta, né, lá no registro oficial da PUC. Então, esse nome Faculdade Católica, é o nome da tradição, ainda tem registro na PUC do Rio de Janeiro, que é Pontifícia Universidade Católica do Rio desde 1956. Um outro grande nome, não é, de defensor e propugnador da doutrina social da Igreja é João Camilo de Oliveira Torres. E aí eu vou fazer a leitura de uma postagem da Comunhão Popular. Antes eu vou explicar para os senhores o que é a Comunhão Popular. Mas é muito curioso que João Camilo de Oliveira Torres, para quem também conhece a sua vida e obra, ele era um pensador católico brasileiro, conservador, monarquista, né? Ultra-monarquista, que, evidentemente, lidava com a família Orleans e Bragança e sabia que eles não iriam superar tão facilmente as desavenças internas. Então ele era monarquista, mas ele provavelmente não acreditava tanto que a monarquia voltaria ao Brasil, né? Mas o que é curioso, aí veio uma postagem da Comunhão Popular, que é um movimento que está nascendo no Rio de Janeiro, no ano atual, no ano bicentenário da independência, de jovens católicos, né? 99% deles são católicos, né? Acho que só tem um protestante, e que é um movimento conservador, católico, mas radical, né? De estudo e de propostas para a prática da doutrina social da Igreja entre nós. Então, esse movimento, a Comunhão Popular lá do Rio, que está nascendo no ano atual, mas já está no Brasil todo, né? A gente faz aí lives, né? Instagram, essa coisa do WhatsApp, tudo. Ele tem uma postagem recente sobre o João Camilo, cuja obra, não é, era de muito difícil acesso, e graças aos esforços aqui do Dr. Teodoro e do deputado Evandro Bussi, da Câmara, que agora é antigo deputado, e do continuador dele, deputado Henrique Mizazzi, essas obras são disponíveis hoje pelo portal da Câmara, e tem os impressos também. Né? Mais famoso
a democracia coroada, os construtores do Império, enfim. Então, a Comunhão Popular diz na sua postagem: filósofo e historiador católico, o mineiro João Camilo de Oliveira Torres tornou-se, nos últimos anos, uma referência intelectual da direita conservadora brasileira. Monarquista convicto, autor de obras seminárias como Os Construtores do Império e a Democracia Coroada, ele é visto por muita gente como um Russell Kirk brasileiro ou Roger Scruton dos Trópicos. O que pouco se fala, porém, é que ao mesmo tempo que era adepto do conservadorismo como doutrina moral e política, João Camilo foi nas questões socioeconômicas um grande defensor de profundas reformas sociais. Quando o padre Ávila lançou o seu livro Solidarismo, Oliveira Torres se identificou de imediato e passou a se apresentar publicamente como um solidarista. Tal como o sacerdote jesuíta, ele estava convencido de que só uma economia comunitária, nem capitalista, nem socialista, pode solucionar a questão social. Além disso, também foi um dos articuladores de uma proposta de reforma agrária no Brasil, o Estatuto da Terra, que previa a função social da propriedade rural como forma de promoção do desenvolvimento econômico. Bom, por que inserir, né, o João Camilo? Justamente porque a Comunhão Popular faz essa quase que clivagem, né? As pessoas entendem que João Camilo serve para propósitos conservadores em política, né? Esquecendo-se, e aí eles falam aqui num trecho que eu acho que eu não coloquei, que ele rendia, né, loas à Suécia, né, que a gente sabe, a democracia, a social-democracia sueca, não é? Que evidentemente existiu pela eleição e a subida ao poder de partidos socialistas, não é? Também era um arqui-defensor do trabalhismo britânico, não é? As tradições trabalhistas todas. E no caso brasileiro, como ele era um servidor do INSS, antigo INPS, o João Camilo, aliás, ele morreu na mesa dele de trabalho, como superintendente do INSS, então ele conhecia melhor do que ninguém o que era a realidade social brasileira. E ele tem um livro, eu não pude colocar isso aqui, porque não tem tempo lá, que é justamente a interpretação da realidade social brasileira. Nesse livro, João Camilo lembra muito o que foi a abolição, lembra muito isso que a gente chama de neoabolicionismo, sem usar o nome, claro, que é, na verdade, o que Gilberto Freire chamava de transabolicionismo, né? Que é, na verdade, todo um conjunto de propostas de reforma para o Brasil da transição do século XIX para o XX e que não veio. E que, por isso, o Brasil ficou economicamente, em alguma medida, próspero. Na época velha houve uma certa prosperidade econômica, evidentemente dos fazendeiros, né? Não era uma prosperidade dos miseráveis trabalhadores, né? Mas o país teve um avanço econômico em alguma medida, porque ele era liberal economicamente, se dizia liberal na política, constitucionalmente, mas diziam os abolicionistas que, aliás, nenhum fez parte do governo, né? O Partido Abolicionista foi completamente hackeado do poder em 1889 e não ascendeu. Então, João Camilo, nesse livro, né, Interpretação da Realidade Social Brasileira, ele lembra muito isso tudo, né? E ele diz como que o Brasil, em alguma medida, perdeu esse bonde da história, né? E como que era difícil, né, a gente retomar isso tudo. Ele, por exemplo, acreditava que a monarquia, muita gente acredita nisso, né? Porque a monarquia foi acabada daquela forma, Wilson Martins dizia que você cometeu o parricídio de Dom Pedro II, né? O grande pai, o grande imperador, que era filho de Dom Pedro, neto de Dom João, né? Que tinham feito o Brasil, e aí você mata ele simbolicamente, tirando ele sem consulta à população. Então você faz um golpe de Estado, que poderia ter tido uma reação, não teve, pelo próprio Dom Pedro II, Dom Pedro II não reagiu, né? E você acaba com uma coisa que era popular, e instaura uma coisa que é impopular. E que, na verdade, como eu digo lá em Tristeza, era demofóbica e negrofóbica. Porque, na verdade, a República Velha era bastante contra os negros, né? Vocês sabem que teve um deputado eleito que não tomou posse por ser negro, né? A República Velha, ela tinha uma feição, não é? Uma tendência, uma compleição eugenista, né? Ela queria branquear o Brasil. E era muito curioso, o José Patrocínio fazia denúncia disso, ele via sangue negro em todo mundo que ele conhecia, né? Então o Campos Salles, por exemplo, ele ia lá falar que era neto de Cabinda, todo mundo ele falava que tinha o sangue negro, porque tinha mesmo. As elites dirigentes imperiais eram todas, ninguém era viking no Brasil. As pessoas hoje ficam falando coisas
loucas, assim, né? Ficam falando como se a gente tivesse uma classe senhorial, dirigente, escravista, branca, loura, de olhos azuis, né? E os escravizados negros. Não, isso não é verdade. Os escravizados eram negros, mas a classe senhorial também era toda, como se diria da época da couve, né? Era todo mundo misturado. E o que se passa é que nessa transição, esses problemas seriam minimamente encaminhados, né? A doutrina social da igreja é exatamente na sua sistematização dessa transição do Brasil do 19 para o 20. O reinado de Dona Isabel, que a gente não sabe se teria durado 10 anos, 15 ou 20, né? Mas ele era o reinado dessa transição. Dom Pedro II ia morrer, ela ia se tornar imperatriz, que ele, né, quisesse, republicanistas ou não, e iria, porque a Constituição garantia isso, né? O povo não era a favor da República, o povo era a favor da monarquia, né? A imensa maioria, e teria havido esse terceiro reinado. E esses homens, Nabuco, Rodolfo Dantas, Afonso Celso Júnior, José de Patrocínio, André Rebouças, todos eles teriam governado o Brasil. Eles não governaram o Brasil. Eles foram apiados do poder. E, do ponto de vista histórico e historiográfico, o Brasil vem, portanto, esse fosso, né, que se desenvolve. Quer dizer, aquilo que vai ser chamado de questão social na República Velha, Gilberto Freire diz que quem dá o nome de questão social é o filho de Dona Isabel, Dom Luís, chamado pelos monarquistas de príncipe perfeito, na Europa. Porque no Brasil as pessoas se recusavam a dizer que havia uma questão social. Tal era o tabu do problema da resolução, não é, da herança da escravidão. Voltando para a doutrina social da igreja, do ponto de vista doutrinário mesmo, né, ela tem como princípios gerais coisas óbvias, né, a dignidade da pessoa humana como criatura à imagem de Deus, imago Dei, e a igual dignidade de todas as pessoas, mas não, vejam bem, a igualdade absoluta entre os seres humanos, que a igreja não acredita em igualitarismo, não é? Assim como ela não acredita no liberalismo, não é, que seria uma liberdade absoluta, ela não acredita no igualitarismo, seria uma igualdade absoluta, que ela diz que, na verdade, isso é antinatural, é contra a criação da divindade, né? Respeito à vida humana, da concepção à morte natural, superioridade do trabalho ante o capital, família como igreja doméstica e proto-sociedade. Esses são os princípios gerais da SI, né? Os princípios específicos, o bem comum, não é? A destinação universal dos bens, a subsidiariedade, a participação social, e aí, entre aspas, e democrática, eu vou comentar isso, a solidariedade, os valores fundamentais, a verdade, a liberdade, a justiça, e o quarto, que é óbvio, a via da caridade, né? A igreja, ela não pode se desdizer, né? Então ela diz a mesma coisa há 2000 anos. Como São Paulo falou, como tantos santos falaram, você pode ter fé, você pode ter esperança, mas se você não tiver amor, se você não tiver caridade, tudo é vão, né? A igreja acredita que a via da caridade, ou seja, tudo isso que a gente comentar aqui, se não for pela via do amor, a pessoa não só não vai entender, digamos assim, ela não vai fazer, ela não vai executar. A igreja acredita que sem isso é impossível. Você pode ser o católico, ou enfim, cristão protestante, tradicional e praticante, mais fervoroso, né? Mas você pode perfeitamente deslocar o seu comportamento da sua fé. Então você pode ser um católico que faz lá uma porção de prédicas, como Jesus condenou, né? O comportamento farisaico. Mas você pode ter uma empresa e não obedecer à doutrina social da igreja na administração da sua empresa. Como é que a gente sabe disso? É muito fácil, porque a igreja diz como que você pode ser um empresário. A igreja não é contra empreendedorismo nem empresariado. Ela só diz como que o empresário deve agir, né? O empresário cristão católico, ele tem uma série de procedimentos a realizar na sua própria empresa. Mas tudo isso que é dito na doutrina social da igreja, que está absolutamente escancarado no Evangelho, não tem como ser praticado, diz a encíclica, né, Rerum Novarum, todas as que foram comemorativas, né, 40º ano, várias, a gente vai falar aqui agora próximo do Papa Paulo VI, todas dizem a mesma coisa, que se não for por essa via da caridade, se não for pela conversão verdadeira, as pessoas não vão executar isso, né? As pessoas não vão acreditar nisso, né? Bom,
caminhos, portanto, práticos e não teóricos para a efetivação da doutrina social da Igreja. O caminho por excelência a Igreja entende que seja a política. E isso é muito interessante, porque existe uma alergia, né, nossa, católica, né, à política. Né? A política no Brasil, porque ela se tornou sinônimo de corrupção governamental, então os católicos passaram a sair da política, não é? E aí a gente não vê mais esses nomes, Franco Montoro, né, morreu, o Mata Machado morreu, você não vê mais os nomes de católicos na política, dando a cara a tapa e querendo participar, e ocorreu também, por óbvio, isso é fato, mas a gente também não vai entrar nisso aqui, ocorreu que a teologia da libertação, de que eu não vou falar aqui hoje, né, mas a teologia da libertação, ela criou nos ambientes católicos políticos, ou pelo menos nos ambientes católicos que se importavam em discutir política, ela criou um campo de ação muito mais forte do que qualquer outro. Então, por exemplo, estudos, não é, de doutrina social da Igreja sempre foram realizados em ambientes de teologia da libertação. Eu sei que eu fui criado, né, na teologia da libertação, eu conheço muito isso, mas sempre tinha um enviesamento, não é? Então eu me lembro que eu era criança e meus pais, né, professores também, e eu me lembro daquela música do Padre Zezinho, né? Não é pecado ser pobre, pecado é ser pobre ou odiar quem tem bens. Não é pecado ser rico, pecado é ser rico e explorar quem não tem. Isso era um combate do Padre Zezinho, que é, né, redentorista, não, ele é redentorista, não, ele é, oh meu Deus, leoniano, né? Padre Zezinho é leoniano, né? Enfim, ele estava combatendo isso, a teologia da libertação, né? Que de fato demonizava, não é, as pessoas ricas ou os ricos, de uma maneira geral, e de uma maneira vaga, né? Então, eu me lembro perfeitamente disso, e o que ocorreu foi, com a teologia da libertação, hoje eu não vou falar muito disso, como eu falei, mas enfim, só para comentar que na década de 1980 e 90, os católicos que faziam parte da política eram indissociavelmente TL. Isso fez com que católicos que tivessem tendência política, que quisessem participar da política e não fossem ligados às sebes, né, a tudo isso, não mais atuassem na política partidária, não é? E isso é uma grande confusão entre nós católicos, porque na verdade não é assim, né? Quer dizer, nem é tanto ao mar nem tanto à terra. Hoje é que a gente está passando dessa fase, espera-se, né, de suplantar esse tipo de visão, né, que é dicotômica, né? Então a Igreja entende a política, uma polissemia, como a gente sabe, não é? E aí eu tirei um trecho aqui de Aité, não pude adaptar. Aité é Alegria e Tristeza, é o livro sobre Dona Isabel do Brasil. No pensamento de Dona Isabel, a política só ganhava significação no sentido doutrinário, teológico, político, cristão, católico. Nas palavras do Papa São Paulo VI, o bonum comune e a res pública, que são por sua vez legados jurídicos filosóficos romanos, é entendida enquanto uma das mais altas modalidades de caridade, que é isso, né? Quer dizer, a política para a doutrina social da Igreja é serviço puro. Você só vai para a política se você quiser servir ao seu povo, à sua nação, ao seu povo natal, a vida inteira. É muito difícil compreender isso no Brasil atual, porque a gente entende a política como um meio de você ganhar a vida, e a gente sabe, né, praticar o mal feito. Mas isso é o extremo oposto, isso não é só no Brasil, né, por favor, né? Isso é no mundo inteiro, né? O Papa atual, por exemplo, ele é argentino, e a Argentina não é muito modelar aí para o Brasil, né? Mas o que a encíclica 80ª Adveniens, né, do Papa São Paulo VI, em 1971, diz da política, né? Diz ela: atendo-se, pois, à sua vocação própria, o poder público deve saber desvincular-se de interesses particulares para poder encarar a sua responsabilidade pelo que se refere ao bem de todos os homens, passando mesmo para além das fronteiras nacionais. Tomar a sério a política nos seus diversos níveis, local, regional, nacional e mundial, é afirmar o dever do homem, de todos os homens, de reconhecer a realidade concreta e o valor da liberdade de escolha que lhes é proporcionada, para procurarem realizar juntos o bem da cidade, da nação e da humanidade. A política é uma maneira exigente, se bem que não seja a única, de viver o compromisso cristão ao serviço dos outros. Sem resolver todos os problemas, naturalmente, a mesma política esforça-se por fornecer soluções
para as relações dos homens entre si. O seu domínio é vasto e abrange muitas coisas. Não é, porém, exclusivo. E uma atitude exorbitante que pretendesse fazer da política algo de absoluto, tornar-se um perigo grave. Ele está falando, evidentemente, do totalitarismo. A Igreja condenou o totalitarismo franca e calorosamente nas encíclicas sociais. Né? Não é, porém, exclusivo. Reconhecendo muito, embora a autonomia da realidade política, esforçar-se-ão os cristãos, solicitados a entrarem na ação política por encontrar uma coerência entre as suas opções e o Evangelho, e dentro de um legítimo pluralismo, por dar um testemunho pessoal e coletivo da seriedade da sua fé, mediante um serviço eficaz e desinteressado para com os homens. Então, isso parece uma coisa vaga, né? Você vai falar da doutrina social da igreja e pensa, mas isso não tem prática nenhuma. Por quê? Porque você já vai à igreja e ouve o Evangelho. Se você não pratica o Evangelho, tem muito essa dicotomia entre nós católicos também. Se você pratica muito o Evangelho, você é santo. Mas aquele santo é o santo canonizado. Eu, como não sou santo, não serei santo, então eu não posso praticar aquela vida de virtudes, aquela vida de caridade. Ora, isso é falso. Né? Isso, como diria aqui o Dr. Teodoro, isso é uma artimanha do demônio, né? Meu padrinho dizia muito isso para mim também. Porque, na verdade, quando você diz assim, santo é só aquele que vai chegar à honra dos altares, então você está dizendo que é falso o que Jesus disse. Jesus disse, evidentemente, sabendo de todas as nossas fraquezas, imperfeições e incorreções, que todos nós deveríamos ser santos. Não é como ele é santo, né? Ele diz como meu pai que é santo, mas ele estaria dizendo mais ainda, mas não é isso. Jesus, evidentemente, sabia que nós não seríamos o que ele é, o que ele foi aqui e o que ele é sempre. Mas Jesus dizia que nós poderíamos ser o próximo, não é? Algo parte, não é? Daquilo que ele é e que o Pai é santo, não é? Que é santo, né? Evidentemente, eles são santos e fonte de toda santidade, como a gente celebra lá na liturgia. Mas nós podemos ser santos, né? E a doutrina social da igreja diz claramente que o político católico pode ser um santo, né? Então, por isso, o Papa João Paulo II beatificou, e a igreja vai ser canonizado, né? Governantes, né? Então, o último imperador da Áustria foi beatificado pelo Papa João Paulo II e vai ser a qualquer momento aí canonizado. Dona Isabel do Brasil foi a governante mais católica da história do Brasil, mais cristã da história do Brasil. Provavelmente um dia ela também será beatificada e canonizada. Talvez a gente não veja isso, mas se você estudar a vida dessas pessoas, você vai ver que eles buscaram a santidade até na política, uma esfera da ação humana que é muito entranhada de interesses escusos, como a gente sabe, mas que não pode ser encarada assim, não pode ser encarada como esfera de absoluto poder do mal, né? É o que a igreja ensina, é o que a DSI ensina. Quanto à economia, de acordo com a doutrina social da igreja, a economia em sociedade cristã só pode ser regulada pelas práticas e os comandos ditados pelo Evangelho, e não, por exemplo, pela mão invisível do mercado. Qualquer desvio em relação a isso é anatematizado pela DSI. No caso das propostas para a cristianização da economia, surgem linhas de reflexão ou de pensamento, ora mais doutrinárias, ora menos, para se contrapor ao capitalismo e ao socialismo. Então, nós temos o associativismo econômico, o distributismo no Brasil, ele tem sido muito conhecido, muito divulgado por causa do Chesterton. Antigamente não era tão divulgado, embora João Camilo de Oliveira Torres já falasse disso tudo, né? Mas ele é um autor que não foi tão lido assim. O solidarismo, como nomeou o padre Dávila, a economia criativa e empreendedorismo social, que agora estão virando moda, né? Mas que, nem vou comentar, vira moda e vira Secretaria de Estado do governo estadual. Agora, se é isso aqui que a gente está falando, doutrina social, é outra coisa. E as empresas familiares, o Mittelstand. Bom, o Mittelstand e as empresas familiares é um exemplo que eu vou dar aqui, que a Comunhão Popular também trouxe nos grupos nossos aí, que é muito curioso, né? O exemplo da economia alemã, não é? Já do pós-Segunda Guerra, mas sobretudo do pós-unificação, não é? O Mittelstand é isso aqui, não é? E aí eu coloquei até um brasão aí de uma família, depois eu vou explicar para você. Então, integram o Mittelstand as pequenas e médias empresas alemãs. 95% delas
empresas familiares. Mas o conceito não se restringe ao porte da empresa. São aspectos de gestão, estrutura de propriedade, independência decisória que definem o Mittelstand. Fazem parte dessa categoria as empresas de natureza familiar, orientadas para um longo prazo, em que os proprietários são responsáveis pela gestão e pelos riscos, e a continuidade intergeracional do negócio é a principal preocupação. As principais características do Mittelstand derivam da natureza familiar da gestão, relações estáveis com os clientes, produtos de alta qualidade, independência decisória, já vou falar, políticas de valorização de recursos humanos, financiamento conservador e fortes laços com sua região. Contrapõe-se assim ao foco no valor gerado para o acionista e favorece a sobrevivência da empresa em um modelo alternativo à corporação listada em bolsa anglo-saxã. Para prosperar em cenário competitivo, em que o sucesso requer volume de capital acessível somente a grandes grupos, as empresas do Mittelstand têm buscado nichos de alta exigência técnica, como peças, componentes, insumos médicos e embalagens térmicas para alimentos. É um exemplo. O nome da família associa-se à qualidade do produto ou serviço de maneira mais estreita do que o conceito de marca. Nas palavras de Robert Bosch, fundador da Bosch, conglomerado de engenharia eletrônica que originalmente era parte do Mittelstand, eu prefiro perder dinheiro do que confiança, a integridade das minhas promessas, a crença no valor dos meus produtos e a minha palavra de honra tem sempre prioridade para mim em relação ao lucro transitório. E continua. O Mittelstand é apontado como uma espinha dorsal da economia alemã. Seu sucesso é tão grande que muitas empresas cresceram e se internacionalizaram, mas mantêm a cultura de gestão e valorizam a pertença ao Mittelstand como parte de sua identidade. Com a inclusão dessas empresas maiores, no limite do faturamento de 1 milhão de euros, o Mittelstand representa mais de 52% da produção econômica, 66% das exportações, 60% dos empregos e 51,8% do valor agregado da economia alemã. Mais de 1.300 empresas desse perfil são líderes globais em seu nicho de mercado. Se consideradas apenas as empresas pequenas, com faturamento inferior a 50 milhões de euros, 99% das empresas da Alemanha, são 31% das exportações, 54% dos empregos, 35% das vendas e 32% dos negócios. As razões para o sucesso do Mittelstand são muitas. Algumas delas são passíveis de reprodução em outros contextos, outras dizem respeito a realidades bem particulares da Alemanha. Boa rede de infraestrutura, sistema tributário que onera menos a produção do que o lucro, educação e capacitação profissional de qualidade, altíssima, como a gente sabe, são algumas delas. Não se trata de um modelo perfeito, e o Mittelstand também enfrenta desafios na globalização, a concorrência de sociedade de capital e dos avanços tecnológicos. Ainda assim, saber que esse perfil de negócio existe e prospera em pleno século XXI é passo animador para estudar mais a respeito. Bom, e aí eu tinha trazido o brasão, né, de uma família, a família Faber-Castell, né, que todos nós conhecemos dos lapiceiras, né, Procure, né, porque a família Faber-Castell, na verdade, é uma família de baixa nobreza, uma família baronial, que não era também, né, foi elevada, que se ligava à coroa da Baviera, né, os von Faber. O nome Faber já é bem aplicável à família, né, uma família industrial. Essa é catalão? Não, eu vou chegar lá. E o Faber, né, então eles entram para a nobreza bávara na segunda metade do século XIX, são de origem meio judia, enfim, e se casam aí já agora na transição do 19 para o 20 com uma casa principesca mediatizada alemã, que é a casa de Castle-Lüdenhausen. Né? Então eles passam a assinar o nome Faber-Castell, porque na baronia, como se fala em genealogia, o homem como próprio, eles passaram a ser Castle-Lüdenhausen. Então eles são príncipes, né, do Sacro Império, como germânico, mas nesse ramo condal, grafo, né, conde, né, o rei da Baviera titulou, né, ascendeu, fez eles ficarem condes de Faber-Castell. A empresa Faber-Castell é famosa no mundo inteiro pela sua alta qualidade, né, dos produtos de, enfim, papelaria, enfim, material escolar, tudo que a gente sabe. Patrocinou aqui o Vinícius de Moraes, não é isso? Tinha uma ligação. Então, esse nome, não é à toa, ele foi escolhido para representar o Mittelstand, claro, que se iniciou no 19, mas como a gente vê, a empresa Faber-Castell se torna uma empresa mundial, não é? Disso que ela cuida, não é? Então ela deixa de ser um Mittel, né? Ela está no rolo, né? Ela está no alto. Mas
ela iniciou assim, e ela é uma empresa familiar que faz questão de manter o nome e o brasão da família que é dona. Hoje, quando você acessa a página da empresa, você vê que os conselheiros de administração, não é? Ou a administração mais, né, que seja a família, os filhos do último conde titular, que morreu agora 4 anos atrás, eles já abdicam da governança plena da empresa, participam, né, porque aí ela é dividida, eles são banqueiros também, né, eles são muita coisa. Então você vê que há uma nítida, nesse sentido, o Milton Lustano, que é tão louvado aqui nessa postagem da Comunhão Popular, ele vai perdendo alguns aspectos, porque a família, e muito provavelmente ela já tem muita divisão, né, mas ela diz que mantém ainda, não é? O controle, mantém, claro, o controle acionário e tudo isso, ainda é uma empresa familiar, mas a gestão em si perde um pouco desse aspecto mais tradicional, antigo e conservador, porque a gestão dos negócios hoje em dia, a gestão dos dinheiros, digamos assim, ela é muito profissionalizada. A gente vê isso na igreja, né? Na igreja, as ordens católicas não conseguiram mais gerar os seus colégios, né, e as suas faculdades, e alguns eles fecharam, né, porque as irmãs, né, os padres, não tendo mais conhecimento, não sabendo mais, em uma hipótese, numa sociedade tão concorrencial, né, gerir o negócio, né, e não tendo passado isso para ninguém, os colégios, as associações, as coisas simplesmente faliram, né? Lá no Rio, no Rio conhece isso, a Santa Úrsula é o maior modelo disso, né? Ela foi uma universidade católica importante no Rio de Janeiro, não é? Que as irmãs ursulinas, com grande patrimônio, né? Foi a primeira faculdade de arquitetura até antes da PUC. As irmãs não souberam gerir, não passaram a gestão e faliram. E a Universidade de Santa Úrsula faliu tanto que os professores no final ficaram sem receber, foi uma confusão, todo mundo entrou na justiça do trabalho. Então, assim, ela perdeu o patrimônio e ela acabou por hoje ser um nome na história lá da educação do Rio de Janeiro, mas ela de fato faliu. Então, há um problema, não é, no Brasil, havia um problema, porque a gente não é a sociedade alemã, né? Mas há um problema também da concorrência, não é? Então, para nós é muito difícil, né, para nós católicos, essas instituições se manterem, né, firmes, porque a concorrência é muito grande, né? E hoje você tem isso, você tem faculdade em toda esquina. Então você vai deixar de cursar PUC no Rio de Janeiro, que tem uma mensalidade altíssima para fazer uma universidade qualquer, não vou dar nome, mas todos nós conhecemos o Mineiro. Ou vai para o Paraguai, tem gente que estuda, não é? Medicina no Paraguai, na Bolívia, em vários lugares, porque é mais barato, enfim. Então, bom, e com isso eu acho que encerra aqui essa parte, deixa eu ver. Bom, então, na verdade, e agora dentro do debate, caso os senhores queiram, na verdade, a doutrina social da Igreja e a realidade social brasileira, diria o próprio João Camilo de Oliveira Torres, elas estão muito opostas, porque nós, tudo bem, não fizemos, por exemplo, a reforma agrária no final do século XIX, quando a fala do trono de Dom Pedro II falou da reforma agrária em 3 de maio de 1889, em 15 de novembro veio a República não ia fazer reforma agrária, mas se tivesse uma reforma agrária na República, ia ser para dar mais terra para quem já tinha, né? Então, aliás, João Mendes de Almeida Júnior, que é um outro grande católico da história do Brasil, pouquíssimo estudado, eu estudo João Mendes Júnior, ele dizia isso, quer dizer, ele dizia, a República está fazendo para os descendentes dos migrantes europeus o que ela não faz pelos indígenas e pelos negros, né? Então ela está dando terra para eles, titulou terra. No caso de Mato Grosso do Sul, até hoje o conflito é gigante. Eu sou indigenista da FUNAI, né? Posso falar como tal, justamente porque o Estado do Mato Grosso tinha direito pela Constituição de 1891 de titular as terras, e ele titulava terras que eram dos povos indígenas. E, evidentemente, os novos senhores dessas terras, os novos donos, não queriam saber se indígena ali. Pelo contrário, dizia o João Mendes, eles ainda escravizaram muitos dos indígenas para serem os seus empregados das fazendas, né? Então, o conflito no Brasil, no caso do Brasil, todos esses conflitos são históricos, né?
eles persistem justamente porque não foram encaminhados, né? Por mais que a gente tenha hoje o INCRA como autarquia, a FUNAI como autarquia, ou tantas que já foram criadas, também SUDEM, né? Sudão. Ora, na prática, a gente sabe que essas autarquias, primeiro elas não são autárquicas, né? Elas não mandam nada, né? Elas não mandam, não têm poder de mando nenhum. E na prática, a política pública no Brasil, voltada para os mais pobres, voltadas para a alfabetização em massa, esse tipo de coisa, a qualificação do trabalhador brasileiro, isso nunca aconteceu. Né? Essa era a denúncia de Darcy Ribeiro, essa era a denúncia de tantos, e era, claro, a denúncia de Dr. Alceu Amoroso Lima, que foi um dos maiores, o maior católico do Brasil do século XX. Essa revolução que existiria, né, que seria uma revolução educacional, né, educativa, e uma revolução social nesse sentido, somente nesse sentido, ela poderia ter ocorrido do 19 para o 20. No 20, o que se teve foi o que a gente sabe, o varguismo. Getúlio Vargas, um oligarca sulino, e aí eu não estou dando uma opinião, eu estou falando como historiador mesmo, ele era um oligarca sulino que não era diferente dos oligarcas da República Velha, ele era a mesma coisa que eles, mas tinha uma diferença do ponto de vista da origem, né? Do ponto de vista da riqueza, de ser fazendeiro, de ser... Era a mesma coisa, mas ele tinha uma diferença para eles, né? Ele não tinha o grau de demofobia que aqueles governantes tinham, não é? E ele era um gênio, né? E gênio, seja por bem, seja por mal, diferente do que presidente da República Velha, que não teve nenhum, até o último que não teve nenhum gênio. Ele, na verdade, era um gênio. E ele pegou o Brasil completamente atrasado, né? Um Brasil rural que se recusava à modernização industrial. Uma fazenda de café. Uma grande fazenda de café, né? E disse, não, tudo bem, ele não era contra o fazendeiro, porque ele era fazendeiro, todo mundo era fazendeiro. João Goulart, então, era muito mais fazendeiro, muito mais rico até do que Vargas. Mas a questão é, esses homens e mulheres da transição do século XIX para o XX, durante o XX, que entenderam que o problema social ou a questão social poderia ser encaminhado, não é, por soluções mais drásticas, entre aspas, né? Porque a revolução educacional, ela não é uma coisa drástica no sentido de sangue, né? Não é sangue que se quer ver, né? É uma revolução educacional, como Darcy Ribeiro propunha. Mas esses homens, como Darcy Ribeiro também vai dizer, eles são os perdedores da história. Na verdade, o Brasil nunca vai ter no século XX, e aí eu coloquei Vargas como exceção, porque a gente sabe o que ele vai fazer com isso tudo, a gente sabe como que Vargas era inteligente e ele vai ficar, entre aspas, de bem com a igreja, que tinha questões com a república, vai ficar de bem com a família, até com a família imperial, né? Vai fazer Petrópolis, vai criar um museu. Quer dizer, como que Vargas era genial no sentido de cooptar, não é, todo mundo para a sua ditadura que ele chamou de sua, né? O Estado Novo. Vai ter personagens da história do Brasil fantásticos, como Francisco Campos e tantos, né, que vão ajudar, Oliveira Viana, né, cujo patrono aqui, né, cuja cadeira ele é minha aqui no Instituto, ele é o patrono. Então ele vai contar toda essa gente, não é, que pensava soluções, ora mais conservadoras, ora menos conservadoras do Brasil, mas essa revolução educacional nunca vai chegar. Aliás, ele, que era muito combativo, claro que era ditador, mesmo no segundo governo, né, era autoritário, a cultura política brasileira é autoritária, né? Ela é herdeira disso tudo, ele vai se matar, né? E vai dizer que os ricos que o estão matando, como a gente sabe toda essa história. E Lacerda dizia, pai dos pobres, mãe dos ricos, né? Então, na verdade, esses governos no Brasil, a última tentativa, por exemplo, no regime militar brasileiro, que foi o Mobral, né? Movimento de alfabetização dos adultos e tal. Essas coisas são sempre tolhidas porque os interesses, aí sim, oligárquicos, né, falam mais alto. Na verdade, essas ações, elas são minadas por coisa que é muito mais importante. E isso é curioso porque até agora, nos últimos governos, que são considerados governos de esquerda e se auto-intitulam democráticos e populares, a educação não foi colocada como a primeira prioridade. Então, esses católicos, né, que defenderam a doutrina social da igreja, durante todo o século XX, já defendiam no século XIX. Na verdade, eu proponho essa visão, né, para o isabelismo, né, vai até sair um artigo agora lá na revista da consultoria, que até hoje não está aqui ainda, mas está saindo, a consultoria legislativa aí do Teodoro,
o isabelismo foi exatamente a junção de catolicismo social com o abolicionismo, né? Mas essas pessoas, esses movimentos, tudo isso não venceu na história do Brasil. A história, como a gente sabe, ela é muito mais narrada pelo vencedor do que pelo perdedor, né? Não foi isso que venceu, não foi isso que vicejou. O Brasil, ele não consegue, né, sair de patamares baixíssimos dos índices de desenvolvimento humano, né, e social, sendo uma grande economia, mesmo que seja, enfim, como fala, o agroexportadora, porque o Brasil é agro, né, agroindustrial. Talvez isso nunca vai mudar, mas a questão não é essa. A questão é o que poderia ser ele, independentemente de ser também agro, né? O fato de ser agro é muito curioso isso, né? Ser agro, né, não significa ser ruralista, mas há essa confusão e sempre houve, né? Eu lembro nos estudos do João Mendes Júnior, houve um deputado, né, que era totalmente favorável aos indígenas, né, na Constituição de 1934. Ele era do Partido Ruralista da ocasião e ele era totalmente favorável aos direitos territoriais indígenas. Então isso é muito curioso, né? Quer dizer, a gente foi se afastando de todas essas tradições, sobretudo a tradição católica, né? Então por isso o Brasil, quer dizer, hoje você vê isso muito nitidamente, né? Você não vê uma bancada católica, humana, no Congresso Nacional, lá mudando tudo isso que a gente está falando aqui. E se você vê uma bancada em nome do cristianismo, não é certamente a bancada que obedece à doutrina social da igreja. Então, esse é o problema, né? A chamada democracia cristã, né, que houve disso no século XX brasileiro, ela morreu completamente, ela não tem representação, né? A democracia cristã se entendia como partido da doutrina social da igreja, né? Isso acabou completamente. Então, esse é um dos grandes problemas no Brasil, né, a efetivação, digamos, da doutrina social da igreja, porque não adianta a gente defender só, né? Ela tem que se fazer política pública, por exemplo, né? E isso, a gente sabe, tem sido, né, quase impossível. Com isso, finalizo aqui e me coloco à disposição dos senhores. Tem aí os dados do Instituto Dona Isabel, para quem quiser conhecer e visitar. Eu me coloco à disposição. Duas provocações na interpretação bíblica. Nossa, você falou muito da igreja, que a igreja católica não poder ser liberada, etc. Mas como é que seria aquele provérbio popular que diz que a tua casa faz aos frades? Faço o que eu digo, faço o que eu faço. Como é que a igreja faz? E segunda, essa é a primeira provocação. Segunda, e aqueles comunistas que acreditam em Deus, que vão à missa, etc., como por exemplo ao rebelo. O que? Aqueles comunistas que acreditam em Deus, deve ser o psicólogo. Comunistas que acreditam em Deus e vão à missa? Como ao rebelo. O Haddad também foi na igreja. E a constatação é a seguinte: os Estados Unidos está tão genial que eles são fascistas e adorar eles ainda hoje. É verdade. E faz mais sobre isso, Mais alguma dica? Não. A igreja, as instituições, as ordens religiosas, foram importadas para o Brasil no final do século XVIII, XIX e início do século XX. Maristas, como os salesianos, Maçariz, Vicentino. os jesuítas, e faliram. A sociedade não se cristianizou, não se catolizou, segundo a sua posição. Segundo o que você falou, então, na verdade, a igreja não conseguiu. Por quê? Será? Não sei. Não sei, eu comentei que não, mas bem, tem mais algum questionamento? Eu vou esquentar a sua exposição, porque me enriqueci muito, mas há muitas questões, eu abri um leque de questões muito complicadas. Muito complicadas. Eu não vou expor todas as complicações que eu acho que poderiam ser colocadas. Ainda? A primeira, eu vou só tipificar assim, rapidamente. A primeira é a questão do direito de propriedade.
Qual era a posição de Santo Tomás de Aquino, que fala pela primeira vez do direito de propriedade, o direito natural à propriedade. Porque até então a igreja, o pensamento cristão, abominava a propriedade como algo muito negativo. Ele é que fala dessa função. Eu não sei se ele pensava em propriedade coletiva ou na propriedade individual. Professor Paulo, só um adendo, aproveitando Tomás de Aquino, é o próprio Leão XIII que edita a Aeternum Patris, que estimula a adoção, vamos dizer assim, a reintrodução de Tomás de Aquino. Santo Tomás, Bom, o segundo problema é um pouco em relação à teologia. O padre Fernando Otávio, ele tem um livro chamado Antes de Marx, onde ele sustenta, pelo que eu compreendi, muito assim, digamos, superficial, profundamente, que há certas posições de Marx que não são novidade, que já eram posições do cristianismo em geral. E dá a entender também que algumas coisas posteriores são palatáveis em relação ao plano teórico. Em relação à teologia da libertação, nós uma vez aqui no Instituto, que houve um colega, um frade nosso, que falou sobre política argentina, puxou o Bergoglio, e aí certas discussões, etc. Alguém ficou em teologia da libertação, um professor, Zé Carlos Brandi Aleixo, falou da teologia da libertação, como um bom jesuíta, que tem várias teologias da libertação. Tem uma só. Também. E os textos que eu li do Ratzinger como prefeito da congregação, tem dois, um especificamente sobre a teologia da libertação e um outro sobre o conceito de libertação. Esse segundo é mais complexo, mais complicado, mas o primeiro, ele assume todos os argumentos teológicos e bíblicos para justificar a libertação. Mas logo ele faz a ressalva, que eu acho que pega algumas dessas vertentes da teologia da libertação, que é a crítica materialista histórica, materialista dialética. Até aí eu vou, mas entrou lá, mas eu não aceito. Portanto, realmente a teologia da libertação tem algumas vertentes que chegam a pregar até no trabalho. Sim. Agora, eu queria puxar um outro. Estou falando muito, mas enfim, eu me impressiono muito mesmo com a figura de Rui Barbosa. Porque o Rui foi um grande abolicionista. Sim. E foi abolicionista desde mocinho, já na faculdade dele. Então há esse problema dos arquivos, da escravidão. Por que ele fez isso? Ele se justifica. Rui saiu de uma posição anticlerical para uma adesão no discurso do Colégio Anchieta, e o Alfredo do Cardeal Mercier e tal, que era uma posição socialista. Ele chega a textos de Rui dizendo que meu socialismo é este, não é aquele outro que diz, quer dizer, ele é muito. E finalmente, uma outra questão que eu coloquei aqui no Centro Cultural dos Jesuítas e não me deram resposta. Que eu esqueci o nome do político que foi lá no PT fazer uma palestra sobre a relação da política e a igreja. E eu fiz uma pergunta, mas eu não fiz uma pergunta de maldade, eu fiz uma pergunta porque eu tinha dúvidas. Eu estava falando sobre a posição do católico diante da política. Eu falei, então como é que se explica? Eu citei 3 nomes. Cristão Jadaíde, Gustavo Corsão e o Plínio Salgado. Os 3 são católicos, os 3 são nomes de comunhão diária, 2 são muito convertidos, que é o Corsão e o senhor mencionou, o cristão, recuperou a religião, etc. Mas os 3 têm posições diferentes. Como é que se explica isso? Como é que fica o católico diante dessa situação
dessa universalidade diferente. Né? Quer dizer, é uma coisa complicada. E, finalmente, apenas para voltar ao Rui, porque isso me impressionava muito. Porque a minha faculdade se formou com o Rui. Né? Então, essa, a mesma faculdade que fez agora esse manifesto, que é a reunião da burguesia. A burguesia que se reuniu lá na faculdade. Né? Sim. Federação das Indústrias, CUT, UNE, tudo é uma burguesia, os professores da faculdade. Mas o Rui se coloca, acima de tudo, houve uma palestra que eu assisti do professor Alfredo Buzaide. Buzaide era um grande orador. O Raimundo Magalhães Júnior escreveu um livro contra Rui Barbosa, Rui, o Homem e o Mito. São 500 páginas, não tem uma frase a favor de Rui, só uma. E os professores da faculdade se reuniram e resolveram fazer um ciclo de conferência. Vários, cada um pegando um capítulo. E o Buzaide falou sobre a questão social. E ao escrever sobre essa sala João Mendes, estava lotadíssimo de estudantes, o Buzaide disse uma coisa que eu demorei para entender. Ele descreveu que Rui foi o precursor de todos os direitos trabalhistas do Brasil. E ele fez um cotejo dos direitos do trabalhador do Brasil, do ponto de vista formal, com os direitos da União Soviética, que era o regime do trabalhador, mostrando que os nossos eram muito mais aprimorados. O Buzaide foi aplaudido durante 5 minutos de pé pelos estudantes, foi uma apoteose. Eu demorei para entender por que o Rui fez isso. Depois eu entendi que o Rui fez porque ele pensou no dia seguinte da abolição. Quer dizer, são coisas interessantes para explicar essa movimentação. Agora, enfim, não estou falando demais, mas o Roberto Dacca entrevistou o nosso Laurentino Gomes, que disse algumas coisas que não batem bem com a sua responsabilidade. Alguém tem que trabalhar com responsabilidade, ajudando Eu queria fazer uma pergunta. Você falou direitos trabalhistas, do regime soviético, direitos trabalhistas. Quais? Não, pois é, o Buzaide demonstrou que aqui o trabalhador tinha mais direitos que o trabalhador de lá. Começa com a greve que tem. Claro, o governo do trabalhador não existe o trabalhador fazer greve como o governo dele. Então tem. Porque lá não precisa fazer greve. Primeiro, os direitos que ele teria fazer uma pergunta. A relação entre propriedade e celibato. Propriedade e celibato. Celibato eclesiástico? Da Igreja Católica. Como é que a gente vê isso? Propriedade com celibato? Propriedade e celibato. Ah, entendi. É porque de fato a tese eu chamo. Não, será que é hoje? Você tem direito a outra aí? Eu já esqueci. Nós ficaremos aqui até meia-noite. O Luiz não gostou. E a lei a se escreve não sei o que, o segundo artigo era sobre a indenização, e o terceiro negócio foi o contrário. Mas quando foram ler no parlamento, o primeiro artigo, a ovação foi tão grande que quem foi ler não citou o segundo artigo. Será que isso não tem isso porque o texto escrito já estava escrito previamente. Assim, né? Então, não ter utilização foi uma opção. Foi uma opção e foi uma decisão política. E foi a decisão política mais grave que eu tive. Certo ou errado? Não, do ponto de vista cristão é totalmente correta mas aí é a questão que a gente está aqui abordando, a doutrina social da igreja. Aquilo que a igreja manda é aquilo que o político católico cristão pode ou não realizar, consegue ou não realizar. Então, começando aí pelo início, você que perguntou primeiro, né? Tentando lembrar tudo, Vargas, não, só comentários, né? Que Vargas é genial, que foi ditador e é venerado pela esquerda brasileira, mas isso tem uma razão, né?
tem uma razão. A CLT é obra, fica parecendo ser obra de Getúlio Vargas. Ela não é obra de Vargas. Na verdade, é isso que o professor Colete está lembrando. Os abolicionistas, eles encaminhavam o Brasil do pós-abolição. O Brasil do pós-abolição era um Brasil de divisão de terras. Não era desapropriação dos grandes latifúndios que tinham. Não é assim, a fala do Tony de 1889 mandava desapropriar terras que eram devolutas, terras que eram do Estado Imperial, na margem de ferrovias, terras que estavam lá derelictas, né, não sei o quê. Não tinha nada demais, mas óbvio que os latifundiários tinham pavor da ideia de que os antigos escravizados não iam ser mais empregados deles, iam ser pequenos proprietários. E aí entra até uma coisa que o professor Colete pergunta, né? Sobre tomismo, né? O tomismo, eu evidentemente não sou autoridade no tema, claro, e propriedade, direito de propriedade. O que a igreja entende disso? A igreja entende que o direito de propriedade é direito natural, e é isso na condição humana. Todo mundo deverá ser proprietário de algo. Agora, evidentemente, entre pobreza e riqueza, a igreja entende que não possa existir o miserável e que exista o trilhardário, como a gente fala hoje em dia. E, portanto, todo mundo teria propriedade, de fato. O trabalhador teria propriedade, não como diz a crítica socialista, só dos seus filhos, a prole, né? O proletário. Não, o trabalhador teria propriedade da sua pequena casa, né? Da sua pequena terra, do seu automóvel nos dias atuais. O trabalhador tem propriedade e tem que ter propriedade na doutrina social da igreja. Agora, haverá uma diferença entre o pequeno proprietário e o grande proprietário? Claro, haverá uma diferença, porque a igreja não acredita, volto a dizer, nem em liberdade absoluta, nem em igualdade absoluta. A igreja só acredita na trilogia revolucionária em fraternidade absoluta. A igreja não acredita em igualdade e liberdade absolutas, né? Agora, a igreja considera que o direito de propriedade sem regulação, né? Então você tem uma fazenda, e isso é muito curioso, né? As pessoas acharem que isso é uma novidade. A fazenda gigantesca, que grande parte dela não é utilizada para fins produtivos, isso não era permitido nem pelo rei de Portugal, porque a sesmaria era dada. E se a pessoa não produzisse, ele tirava a sesmaria. Então isso não é novidade da Constituição de 1988. A sesmaria era justamente para tornar produtivo, cultivável. Dom Fernando. Então, na verdade, era uma reforma. A sesmaria era uma reforma. Então, essa coisa que falam que a Constituição de 88 inaugurou, isso é para quem conhece a história do direito. E uma coisa a favor do Ministério é a Lei de Terras de 1850. Que tentou organizar, porque foi justamente que deu o conceito para as terras devolutas e que, portanto, elas não eram mais apropriáveis, eram suscetíveis de ações onde se verificaria na propriedade particular. E com que não se fosse particular, confirmaria com bens patrimoniais do Estado. Do Império, né? Do Império, que depois a República andou fazendo as bobagens, etc. A porção, etc. Na verdade, essa lei foi a mais generosa das leis. A mais generosa. Por quê? Porque bastava você chegar e dizer, essa terra é minha. Ela passava a ser sua. Então, terra devoluta é terra da qual ninguém declarou que era dona. Então, se não tem ninguém, ela devolveu o seu Estado. Isso. Então, ela foi uma lei extremamente generosa. Só que as pessoas tratam como se fosse a lei assim, do horror e do latifúndio. Para favor, e o Estatuto da Terra conceituou muito corretamente a questão do latifúndio, né? Que é o conceito de latifúndio por dimensão e o conceito de latifúndio por exploração. Quer dizer, há uma... Né? O problema é que tudo isso se reproduz de tal forma que hoje é impossível você estudar essa legislação dentro do conceito que tinha quem propunha essas leis. O conceito das leis era para tentar pacificar. E as pessoas hoje estudam como se fosse fagulhas para incendiar. Parece o quê? Ah, o Cepete Araújo. Que já é venerável da igreja, não é o Cepete Araújo. Você falou aquele provérbio do fraco, eles fazem o que faz, eles querem a doutrina, o que a igreja faz. Olha só, meu caro, vou dizer uma coisa, a igreja,
para o católico, né, o corpo místico de Cristo é Espírito Santo, é Jesus. Agora, dizer que os padres e as freiras e os bispos são a igreja, isso é um erro, né? Porque a gente entende que os homens da igreja, e nós, leigos católicos, somos também a mesma coisa, a gente é errante, e eles também. Então essa coisa, e aí entra até na pergunta do confrade, sobre direito de propriedade da igreja, né? A igreja tem propriedade no mundo inteiro, evidentemente, né? Inclusive as igrejas, né? Os templos, e o celibato. Isso tem uma relação, sim, porque a igreja enxerga que o celibato evita a apropriação do seu patrimônio por clérigos, eventualmente, como teve sempre, né, na história. Agora, não é só por isso que existe, né, o celibato eclesiástico, nunca nada é uma coisa só. Agora, direito de propriedade individual, você pode colocar, se dividiria direitos civis. Então, mas o clérigo... mas mas o clérigo católico, né, como aliás o clérigo em várias religiões, né, isso não é só privativo da Igreja Católica, ele é celibatário em geral, essa coisa, fala assim, porque o celibato, eu não estou aqui fazendo, eu penso no católico uma coisa, a doutrina caminha segundo, né, o Espírito, como a gente acredita, mas eu não estou aqui fazendo arquidefesa do celibato, mas só que o celibato clerical católico não é exclusivo da igreja. Bispos na igreja ortodoxa no mundo inteiro também obrigatoriamente tem que ser celibatário. O padre pode casar, o sacerdote, o cura. Eu quero ressaltar o direito de propriedade, porque começou a conversa aqui. Então, se você pegar aqui, nós estamos, se você andar aqui ao redor disso aqui tudo, pertence a uma imobiliária de superacessibilidade chamada Vaticano. Você vai Santo Antônio Descoberto, Padre Bernardo, Luziana, Badiana, onde você for. E está muito ligado ao processo de colonização brasileira do Centro-Oeste, que começou com os tropeiros saindo, deixando as mulheres lá espaço chegando e fazendo as vezes. Mas a igreja... A igreja era descentralizada. Então o Vaticano não tem gerência nenhuma pessoa. Se você tiver, será o bispado. Eu posso falar isso, eu posso falar um terreno uma vez aqui em Santo Antônio Descoberto. O cara estava vendendo terreno, era um projeto social na prefeitura de Santo Antônio Descoberto, o cidadão era representante da igreja. Sim, eu deixo disso ser comissão, porque eu tenho que dividir para baixo do Vaticano. Você está mentindo ou não sei. Você é a projeto social da prefeitura não avançou, que é uma política social de Santo Antônio Descoberto. Mas eu posso dizer, ele colocou, são lugares humanas. A igreja, mas a igreja é descentralizada. Ela não manda nem no patrimônio das ordens. Os franciscanos têm um patrimônio gênero, a história dele realmente recebeu uma orientação. Não, e só comentar uma coisa, que existe uma coisa no direito brasileiro, direito civil brasileiro, reminiscência, claro, direito português, direito europeu medieval, que é a enfiteuse, né, a famosa enfiteuse que dá o laudêmio. Olha, isso não é da igreja católica só não, existem famílias que são donas de enfiteuse. Agora o Código Civil extinguiu, não retroagiu, mas extinguiu. Não, então, não retroagiu, mas está extinto, não pode mais criar. Não pode criar, está extinto para criação. E a família, olhando para nós, eu sei disso por isso, lá em Petrópolis, as pessoas têm horror porque vendem uma casa ou um apartamento e tem que dar 2,5% do valor para a família Orleans Bragança. E aí demonizam a família lá em Petrópolis, dizendo que só existe lá. Mas isso não é verdade, tem Botafogo, os Araújo Lima, descendentes de Marquês de Olinda, tem direito a enfiteuse. Os mosteiros de São Bento têm direito a enfiteuse no Brasil inteiro. Então assim, essa história, e aí porque a igreja, ela é dona de terras. As católicas, né? As dioceses têm terras, claro, elas têm terra delas mesmo, onde elas governaram, onde elas eram donas. Agora, elas também alienam esse patrimônio, podem alienar. E isso como você falou, é da história. Na verdade, quem vinha colonizar terras distantes, que não tinha nada, né? Oh, Deus, senão os aventureiros e padres. E tinha hoje a doação de família. Vamos lá. Vamos dos fatos. Os fatos dos quais a gente não pode negar. Nós temos outros fatos. Me representa a Igreja Católica, para quem é técnica, nós temos um fato de esquerda.
Não, isso não é. Mas baixinho. É um Papa que defende Lula, que aceita Lula e não aceita a direita, que aceita. É um Papa que não fala do Chile está se acabando, da Argentina está se acabando, mas fala do Brasil. Então você dizer que não é, isso não é verdade. Então é o seguinte, isso tem, olha, aí é que vai a coisa, entendeu como é? E nós temos um Papa hoje temos. Sim, se bem, você é católico, não aceita. Se você é católico, você tem Papa. Agora, se a pessoa não é católica, ela não tem nada, ela não aceita o Papa. Mas ele não é aquilo que você está pregando. Eu estou pregando? E você Eu não posso pregar nada. Não, da igreja católica. Vamos lá, olha só. O Papa Francisco e a doutrina social da igreja tem muita conexão. Agora, o Papa Bento tinha igual conexão. As pessoas fazem uma diferenciação entre o Papa Francisco e o Papa Bento. A mídia faz. Tudo faz. Que não é verdadeira. Se você ler a encíclica social, a encíclica Deus Caritas Est, do Papa Bento, ele vai citar até Marx. Não há problema, diz o Papa Bento, que é o cardeal Joseph Ratzinger, que é o grande teólogo, os grandes teólogos do século XX, ele vai dizer que você não tem problema nenhum em você usar o ferramental marxiano para fazer análises cristãs, não, você não precisa acreditar em nada daquilo. Ninguém acredita na doutrina da igreja, em Jesus Cristo, ao mesmo tempo, aí vem a pergunta do André que saiu lá, comunista que é cristão. Olha, se a pessoa se auto-intitula comunista ou socialista, e ela é cristã católica, se ela tem isso para ela, se ela acha que a identidade comunista dela e socialista dela tem a ver com o cristianismo que ela professa, e se ela verdadeiramente professa esse cristianismo, vai à missa, é católico, olha, é uma auto-identificação que você pode também se dar várias outras. Filosoficamente falando, é impossível. É impossível ser cristão católico e acreditar no marxismo, no comunismo, mas se você entende, muita gente, por exemplo, o padre Fernando Bastava falava disso, muita gente entende que a doutrina social da igreja faz o católico ser socialista, porque o termo socialista, antigamente, na origem, não era sinônimo de comunista, até Marx existir. Marx vai chamar socialismo, ele vai dizer, o meu socialismo é científico, o de vocês é utópico. Marx vai fazer isso, e na arrogância do cientificismo dele, porque os marxistas são iguais aos positivistas, eles são cientificistas. Agora, portanto, o socialismo anterior a Marx era cristão ainda, né? O pensamento francês, o termo catolicismo social, que o padre Fernando Bastava diz assim, é uma tautologia, que todo católico é social, não tem como não ser social. Então ele diz, isso aí você pode entender em francês, quando você falava socialista, antes de Marx, você estava falando do católico social. Você estava falando dos pensadores católicos que diziam que se você, não precisa dizer nada, São Vicente de Paulo, né? Século XVII, XVIII, um santo pai, apóstolo da caridade e tal. Ele dizia o que em francês? Hors charité on ne salue. Quer dizer, fora da caridade, você não se salva. Você pode fazer tudo que você quiser, você pode ir à missa 5 vezes por dia, mas você não se salva do cristianismo. A sua filosofia é muito bonita, a sua história é muito bonita. Mas nós temos um Papa de esquerda. Um Papa que recebe o pessoal da esquerda, político da esquerda, recebe o ST lá, beija a mão. Beija a mão? Beija a mão, abraça, beija a mão. Não, no bom sentido. Então isso aí não quer dizer que o cara, que ele é democrata, ele é esquerda. Porque a partir do momento que você só recebe uma linha de pensamento, uma linha de ideologia, vai lá no Vaticano, isso é o quê? Mas o Papa Bento não quer saber do Papa. Se beijou lá, eu não quer saber esses termos. Ele é da esquerda. Não é da esquerda, é tanto que a esquerda adora ele, o petista adora ele. Mas o que tem isso? O Papa Bento, olha só, o Papa Bento não foi também em Cuba. O Papa João Paulo, eles todos não têm que se encontrar com ditadores, com generais ditadores, com presidentes ditadores, com o rei da Arábia Saudita, que também não tem, todo mundo não tem que... O chefe de Estado, o Papa é chefe de Estado. Agora, essa coisa coloca o Papa Francisco como muito diferente dos antecessores. O Papa Francisco, na verdade, ele é um latino-americano que sim,
representa em alguma medida a teologia da libertação, porque a teologia da libertação é uma teologia política latino-americana, isso é fato. Agora, ela não é comunização da igreja, esquerdização da igreja. A teologia da libertação, ela é da Bélgica, né? Ela é importada da Bélgica. Se for hoje em dia nesses estudos decoloniais aí que as pessoas tanto falam, e eu ficar apavorado, porque eu sabia que a teologia da libertação é de Louvain, não é do Brasil, não é do Peru, não é do Equador, é da Bélgica. A teologia da libertação é uma teologia da libertação do pecado. O nome dela é Teologia da Liberação do Péché. Se as pessoas aqui não querem falar que é da libertação do pecado, se quem é de esquerda acha muito bonitinho o Frei Beto, acha muito bonitinho o antigo Frei Leonardo Boff, isso é uma questão das esquerdas. E eles terem posicionamentos de esquerda, eles individualmente, não significa que a teologia da libertação seja uma proposta de esquerda. O Papa Bento disse isso claramente no julgamento pontifício, quando ele ainda era prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, né? E só para arrematar, lembrando do Rui Barbosa, os abolicionistas, o Rui Barbosa é um grande abolicionista, falavam que a abolição não existiria se fosse só na lei. Eles já diziam tudo isso. E eles diziam, a segunda abolição, que é a abolição da miséria, André Rebouças mandavam falar com isso, ela só vai ocorrer, ela só vai ocorrer, essa segunda, essa abolição continuada, se nós trabalharmos com isso, se nós, abolicionistas, continuarmos. E se nós, Rui Barbosa tentou, né, sonhou em ser presidente da República, muitas vezes. Agora, não foram eles que governaram o Brasil. Não foi, a República Velha era um arranjo, como a gente sabe, dos grandes coronéis, não é? Na esfera local, regional e nacional. Então não houve, né? O abolicionismo não esteve no poder. Então a doutrina social da igreja, que é esse catolicismo professado por eles, não chegou ao poder. Você puxou um assunto meio complicado em relação ao Getúlio, porque o Getúlio tinha um viés um pouco protestante, né? Positivista e positivista. E a Revolução de 30. Obrigado. Não respondeu a pergunta. Já está esquecido. Já respondeu a pergunta. Não ficou para perguntar também, a gente. A ideia da ditadura positivista. Sim, ditadura. Não só no início da República, mas também no Estado Novo. Os políticos falam abertamente da Revolução de 30 que necessário da ditadura do exército. Sim. Sabe essa ditadura? Sim. Então eu digo para você que colocou isso, achei muito interessante, porque você pega o iluminismo, o positivismo e o marxismo, tem uma linha muito grande, muito grande. próxima da ideia da ciência, do cientismo, que não resolve todos os problemas, mas uma parte só de alguns aspectos. O paralelo entre a ditadura do proletariado no marxismo, a ditadura republicana do positivismo, ele é pleno, porque na verdade um estava dizendo que ia ser a ditadura do proletariado para o controle do Estado e que ia extinguir a burguesia. O outro era a ditadura da própria burguesia, né? Porque os republicanistas, ao contrário do que as pessoas ficam falando hoje em dia, eles eram a esquerda do tempo. Depende, né? Depende muito isso. O Partido Republicano era a direita, era a burguesia em grande medida, em várias facetas das sociedades europeias, né? Interessante a história do Ordem de Progresso, que o presidente Geisel e as poderes do Sul de Guerra, o máximo de segurança, mínimo de segurança e o máximo de desenvolvimento. Desenvolvimento e segurança são palavras que correspondem à Ordem do Progresso. Ainda não existe. O Geisel ele era totalmente influenciado pelo positivismo. Agora eu queria falar um pouquinho sobre a esquerda, porque eu tenho uma posição sobre isso. Eu não aceito, óbvio, ser meu livro, quem dizer o que quer, eu não aceito. Porque essa coisa da China, do Xi Jinping, eu tenho a impressão, pode ser que eu esteja exagerando retoricamente. Eu acho que o Benito Mussolini não seria capaz de organizar um fascismo como é o da China. Não é possível. Provavelmente não. Não, ele fracassou. Ele não alcançou. Eu nunca vi uma coisa mais fascista do que. Até pode ser que eu sou fascista. Eu sou um pouco fã do Xi Jinping. Levei para a sala de aula, presidente, eu levei para a sala de aula, os alunos ficaram estupefatos quando eu expliquei os seus pontos de vista do fascismo
dos empresários que continuavam privatizados, como na Alemanha. A questão da formação dos quadros foi o que nós fizemos em 64. Nós tínhamos que ter feito os clubes apaixonados. Chiquinho fez isso. O chinês foi mais ou menos a época do italiano. Mas, professor Paulo, é sempre, né? É outra psicologia, digamos assim. Presidente. Mas eu sou essa palavra. Não, deixa o Paulo perguntar que ele está querendo aqui. Então, desculpa. Queria dar um depoimento. Eu, jovem, na Assembleia Constituinte, e eu vi a discussão no artigo 5º, inciso 22 dos 3, do direito à propriedade, e depois no artigo 184, quando falava lá da reforma agrária. E na época tinha a Frente Parlamentar Católica, liderada pela deputada Sandra Cavalcante, Afonso Arinos, deputado Antônio Carlos Monterreis, que foi inclusive o subrelator, e aí discutia-se sobre a questão se sobre toda a propriedade recair uma função social ou uma hipoteca social. E a bancada católica apresentou a emenda, baseada em São Tomás de Aquino, sobre toda a propriedade recai uma hipoteca social. E aí o Mário Covas e aqueles outros colocaram em votação o destaque e a esquerda ganhou. E dividiu em 2 incisos, você vê que é meio estranho mesmo, 22 fala, sobre toda propriedade é garantia de propriedade, e o inciso seguinte fala, e sobre a propriedade recairá a função social. E aí teve uma votação da questão da reforma agrária, se tinha separado o título da dívida agrária e o dinheiro. E aí a UDR, liderada pelo Ronaldo Caiado, invadiram o plenário, aquela confusão, jogaram lá de cima uma moeda na cabeça do senador Humberto Luceno, que machucou, encerraram a sessão. E aí depois o presidente colocou, mandou botar lembra disso? Mandou botar um vidro no plenário. Aí o Oscar Niemeyer reclamou que fugia patrimônio, etc. Então, esse é o depoimento. O segundo, dizer que nós tivemos a Liga Eleitoral Católica na década de 30, que elegeu deputados católicos para a Assembleia Constituinte, até mesmo em Correia de Oliveira, da TFP. E depois, esse assunto volta no Estatuto da Terra, que foi feito por deputados do PRP, integralistas, liderados por Pinto Salgado. Então, no Estatuto da Terra tinha um viés da doutrina social católica. E, para encerrar, eu como candidato católico, e aí eu vejo essa discussão, né, eu fiz lá um material, e aí eu fui mostrar o bispo, eu falei, não pode, ou seja, a discussão se você é um católico político ou político católico, né? Então você veja que os protestantes se reúnem e se a pessoa não votar naquele candidato na igreja, vai até para o inferno. Enquanto que nós católicos estamos assim. E aí eu tive 31.181 votos na última eleição e perdi por 417 com o protestante, porque a comunidade católica não se organiza. Se propósito disso, a Igreja Católica, até a redemocratização, vamos colocar assim, até a Constituinte, era muito presente na política de maneira institucional. Né? A coisa de líderes presentes, né? O Paulo de Estado para isso. E hoje não tem mais. Por que isso? Então, é exatamente isso que o Paulo acabou de colocar. Aí entra um problema administrativo eclesiástico. Né? O episcopado brasileiro se reúne, como a gente sabe, na CNBB, né? E a CNBB não tem nada de ilegítima, né? Como falam pessoas de extrema-direita, ela é totalmente legítima, e ela está com o direito canônico. As conferências dos bispos, as craseadas, né, conferências dos bispos, os católicos são obrigados a obedecer. Também, evidentemente, a lei, eles têm que estar em comunhão com as conferências episcopais. A questão é, a CNBB, internamente, ela tem, obviamente, diferença de posicionamento. Existem bispos que são chamados ultraconservadores, seriam assim, e bispos que são chamados progressivos. Sem entrar nesse mérito, uma grande questão a CNBB deveria ter uma pastoral voltada para a eleição de católicos, né? Para que católicos participassem da política mais ativamente, e ela não tem, essa é a minha visão, né? Mas ela não tem. As dioceses, portanto, tem menos ainda do que isso, né? Porque se a CNBB não tem, as dioceses também não tem. E o que o Paulo está narrando, eu concordo pelo seguinte, é muito curioso. Meu primeiro emprego foi o cerimonial da Assembleia Legislativa do Rio. E aí eu via, dos 70 deputados,
que o Palácio Tiradentes tem uma imagem de São Sebastião, tem uma opção de coisa da história do Rio de Janeiro. Aliás, a gente viu aqui recente, né? Diz que as imagens do Palácio da Presidência, a primeira-dama atual parece que falou que elas representavam o demônio. As imagens barrocas sacras da história do Brasil. Então, assim, veja como a gente chegou aqui, quando a gente chegou. Na verdade, eu dizia lá isso, uma vez foi um cônego, eu disse, ele foi representando o cardeal. Eu disse, essa imagem de São Sebastião que o senhor está vendo aqui, rapidamente vai ser estraçalhada pelos deputados da igreja dita, né, evangélica. Eles vão mandar tirar essa estátua. Vamos dizer que não pode ter santo no palácio do legislativo. Depois eles vão mandar sumir com essa imagem, vão quebrar essa imagem. E eram 18 deputados ditos evangélicos. Eu estava no cerimonial, renovou a legislatura, passaram a ser 30. Hoje, dos 70, devem ser 60. Então, a igreja, o episcopado, não são os leigos católicos, porque os leigos até se candidatam, etc. Tem um pouco de parcela de responsabilidade nisso, sim, em permitir que, na arena política, não é, os ditos evangélicos tenham muito mais representação do que a igreja católica. A igreja católica é maior, ela sozinha, do que qualquer igreja não católica, né? Então existe uma parcela de responsabilidade. Os bispos que, como você está lembrando, na redemocratização, Dom Helder Câmara, grandes figuras, estiveram à frente de movimentos da sociedade civil, como Direta Já, não é? Eles foram morrendo, foram acabando, evidentemente, né? E aí o que aconteceu a essa questão? A TL, né, ela talvez instrumentalizou, né, as próprias comunidades católicas, né, para os candidatos, não é, dos partidos de esquerda. Eu sei que eu fui criado, né, ouvindo essas coisas, e aí a igreja, o episcopado, né, ficou temeroso, ele hoje em dia é muito temeroso de ter o apoiamento, fazer o apoiamento a candidatos católicos, né? Por quê? Porque no passado o PT nasceu da teologia da libertação, nasceu na igreja da teologia da libertação, e depois chegou ao poder e foi condenado por corrupção. Então hoje o episcopado tem essa meio que prudência excessiva, mas isso é prejudicial. Mas tem um problema a juventude universitária católica tomou conta dessa política estudantil e, em determinado momento, desapareceu porque a igreja estava preocupada, né? E a UP nasceu, a ação popular nasceu. Isso, quer dizer, a ação popular nasceu também parte da igreja. Os movimentos sociais têm uma injustiça em relação aos protestantes, porque chamar esse pessoal que está aí na academia de protestantes é uma injustiça em relação aos protestantes. Eles também acham isso, mas eu não chamei eles são imagine a igreja presbiteriana, luterana, anglicana, não tem nada a ver com esse pessoal. Eu estava perguntando por quê? Porque os padres não participam. Porque os padres não são deputados federais. sim. Porque é o seguinte, cada um favorecer muito. Porque é o seguinte, com esses pastores, que são pastores, não são pastores, eles estão na política, estão determinando uma grande parcela e estão fazendo tudo. Por exemplo, as penitenciárias do Brasil, o Rio de Janeiro, é controlado por quem? Ela que recebe toda a verba, ele que distribui toda a verba. Ele é que prega o lado. E quando você fala hoje na periferia, em qualquer estado, eles falam pastor, tem uma igrejinha lá, um negócio. Não, porque você chega no município da igreja católica tem 50. Então eu acho que a igreja católica, que antigamente, né, os padres poderiam ser, aí depois a igreja decidiu separar a política da religião, mas eu acho que está na hora de levantar, porque senão, sabe que eu estudo daqui a 30 anos, aí como é que só o católico vai ser coisa minha, sabe? A igreja, ela não foi. Porque ela ainda traz esse Não, então, aí é que é curioso, você está falando, chamando a atenção e dizendo que o Papa é de esquerda. Isso que é curioso. Vamos lá, o Papa Francisco, ou o Papa Bento, ou o Papa João Paulo, o Papa João Paulo até tinha um posicionamento um pouco diferente, ele de fato era um pouco refratário, e aliás ele era muito refratário a clérigos na política, né? E ele não tinha muito, até por causa do comunismo, né, de tudo que ele fez, ele tinha muito
digamos, pouca simpatia pela ideia dos católicos se organizarem como partido ou pelo menos como organização. Dividir a Diocese de São Paulo, tirar o poder, a CNBB não assinou a carta lá da democracia da USP. Não assinou. Não, por quê? Porque dentro da CNBB tem uma divisão, de alguns mais bispos, mais conservadores, outros não. Aí não assinaram, vão assinar uma carta própria. Quem é o AB também fez isso? Mas você veja, na teologia da libertação, eles fizeram opção preferencial pelos pobres, e os pobres fizeram opção por outras igrejas. Olha, a opção preferencial pelos pobres, isso é um item que não deu para falar porque é muita coisa, ela não pode ser da TL, isso é um anátema. A opção preferencial pelos pobres é Jesus. Sim. É doutrina social pura. Esse negócio de opção preferencial pelos pobres é uma coisa só de quem é de esquerda. Como assim? Isso não existe. Isso não existe, porque a doutrina social da igreja, ela fala tudo que ela fala. Ela diz que, olha, é muito engraçado, isso eu comento isso todo ano. No comunismo, todo mundo é ateu, é isso? Se for de verdade comigo, não acredita na vida depois da morte. O que é pior? Comunismo ou doutrina social da igreja? A doutrina social da igreja diz que se você morrer e não tiver distribuído seus bens, se você não for a favor dos pobres, você vai para o inferno. Ou seja, é metafísica a coisa, não é imanente, é transcendente, está dizendo que você vai se danar eternamente porque não dividiu seus bens. O que é pior? Eu não sou nem católico, nem evangélico, nem espírita, nem nada. Eu quero só colocar uma coisa como Umbanda, né? Você tem um Umbanda, mas eu acho que essa coisa da